Voltei! Olha só. Quantos tipos de dilatação existem? 3. Linear, superficial e volumétrica. Para com isso. Só tem uma dilatação, cara. Dilatação térmica. Variação das dimensões devido à variação de temperatura. Não tem esse negócio de 3 tipos de dilatação. Dilatação linear. O que é a dilatação linear? Eu estudei do corpo que tem uma dimensão. Que corpo que tem uma dimensão? A sua vida tinha que ter uma dimensão só, apontada direto para o inferno, cacete. Tá? Todo corpo na natureza tem que ter 3 dimensões. Ele pode ter uma das dimensões muito menores que as outras, e aí você pode até desprezar em alguns casos, mas todo corpo, a folha do teu caderno que tu está anotando essa aula, ela tem 3 dimensões. Ela tem a largura, ela tem o comprimento e ela tem a espessura. Por mais que a espessura seja muito menor que a largura e o comprimento, ela existe. Então, quando a tua folha expandir ou a tua folha contrair, ela vai fazer isso nas 3 dimensões, tá certo? Então, fica ligado nessa parada. Todo e qualquer corpo tem 3 dimensões, sempre, tá ok? Porém, existem situações que você vai estudar o camarada precisando olhar apenas uma das dimensões dele, certo? Ele é tridimensional, mas para calcular a dilatação dele, para o meu objetivo lá, eu só considero apenas uma das dimensões. Quando isso acontece? Quando eu vou ver o espaçamento das juntas de dilatação de uma ponte, o espaço que eu deixo entre um trilho e outro, qual é a barriguinha que eu tenho que deixar naqueles fios de alta tensão que cruzam as estradas, tudo bem? Qual o espacinho que eu tenho, qual a folga que eu tenho que deixar ali? A barriguinha eu tenho que deixar porque é sempre mais sensual, né? Beleza, então o que acontece? Quando você pensa numa ponte, eu tenho aqui um pedaço da ponte, aqui eu tenho outro pedaço da ponte. Eu tenho que deixar um espacinho entre elas. Por quê? Quando esquentar pra caraca, a temperatura desses caras vai aumentar. E se aumenta, eles vão querer ocupar mais espaço. E nessas das partículas ocuparem mais espaço, as pontes vão aumentar o seu comprimento, vão aumentar a sua altura e vão aumentar a sua largura. Certo? Mas para calcular o quanto que eu tenho que deixar de espaço entre uma peça e outra, importa o quanto ela vai aumentar para cima? O quanto ela vai aumentar para o lado? O espaço entre uma peça e outra só depende do comprimento. Então, dilatação linear, você vai estar estudando uma dimensão e normalmente é o comprimento. A gente falou dos fios, né? Os cabos de alta tensão. Show? Eu tenho aqui o diâmetro do fio e tenho aqui o comprimento dele. Aí eu deixei a barriguinha, porque se eu deixar o fio esticado de uma torre para outra, no dia que começar a resfriar pra caraca, tá resfriando. Foi mal, vou fazer isso não, que merda. Aí tá esticado aqui, ó. Começou a resfriar. As partículas que vão querer ocupar menos espaço vão ocupando menos espaço, menos espaço, menos espaço. E aí, ó, você vai começar a puxar a torre, vai dar merda. Vai pocar o fio, sacou? Então não pode rolar, eu vou deixar uma folguinha para ela poder contrair até ficar esticadinho. Nesse caso, a contração também acontece no diâmetro aqui, ó, na altura do fio, na largurinha aqui, né? Se a gente pode falar no corpo circular. Mas você entende que esse diâmetro também está diminuindo. Só que essa parada não interfere, enquanto ele aumenta aqui, o quanto interfere, né? Isso não interfere no quanto eu tenho que deixar de folga entre as duas torres. Então, nesse caso, o fio, que é tridimensional, só será avaliado em uma dimensão. E é isso que você chama de dilatação linear. No caso, as fórmulas que aparecem, tu só está adaptando isso aqui para a realidade do comprimento. Que aí tu vai dizer assim, ó, dilatação, só que a dilatação de quem? Do comprimento. Vai ser igual à medida inicial. Eu não estou estudando o comprimento, então eu vou usar o meu comprimento inicial, L0. Tudo bem? Não é a setinha não, é L0. É L0, tudo bem? Vezes o meu coeficiente de dilatação. Aqui o meu coeficiente de dilatação, alfa, tudo bem? Vezes a variação de temperatura. Por que eu chamei a atenção para o coeficiente de dilatação alfa? Que normalmente é esse cara que a gente vai encontrar nos sólidos, e ele é o coeficiente de dilatação relacionado a uma dimensão, ok? Uma medida apenas, um comprimentozão lá. Quando eu falo de dilatação superficial, eu volto a falar de um corpo que tem 3 dimensões,
tudo bem? Só que eu só preciso analisar para o meu intento, para o meu objetivo, duas dimensões. Então o piso, por exemplo, quando a gente fala, né? O piso tem que deixar um espaço entre um e outro, que a gente chama de rejunte, confere? Show de bola. O piso, quando ele dilata na largura, ele dilata no comprimento e ele dilata também na altura. Ele também trabalha nas três dimensões. Mas para eu calcular o espaçamento que deve ter entre um piso e outro, eu vou olhar apenas o comprimento e a largura dele. O quanto ele vai dilatar para cima não interfere no pisozinho vizinho do lado ali. Certo? Então, nesse caso, eu vou estar estudando duas dimensões. E quando eu estudo duas dimensões, eu vou estar falando de uma medida de área, uma medida bidimensional. O que eu vou fazer? Só vou escrever a minha equação geral para o caso do estudo da área. E aí eu vou colocar a dilatação da minha área, como a gente tinha aqui, vai ser igual à minha medida inicial. Minha medida inicial, se eu estou vendo a dilatação da área, vai ser a minha área inicial. Tudo bem? Vezes o meu coeficiente de dilatação. Só que agora eu tenho quantas dimensões? Duas dimensões. Então eu vou colocar aqui o meu coeficiente duas vezes. Certo? Isso aqui vai ter um nome para a gente. Esse cara, duas vezes, o coeficiente de dilatação linear, duas vezes, porque eu estou vendo o comprimento e estou vendo a largura. Por isso eu escrevo ele duas vezes. Esse cara, ele é chamado de beta, que é o coeficiente de dilatação. Errei. Aqui o cálculo, volta. Esse cara é o coeficiente de dilatação de duas dimensões. O coeficiente de dilatação bidimensional. Sacou? Ele é equivalente ao dobro do linear, que é uma dimensão. Enfim, quando tu fala da dilatação volumétrica, você vai estar se referindo a uma situação em que você vai precisar analisar as três dimensões. E aí, quando você fala de um corpo confinado, por exemplo, tá? Quando você vai falar, por exemplo, dos líquidos, né? Também a gente vai ter que tomar cuidado, porque no caso eu vou estar olhando as três dimensões. E quando eu olho as três dimensões, obviamente, eu estou falando do volume. E aí, para falar do volume, eu vou ter que pegar a minha equação geral, não vai mudar nada, a dilatação é o meu volume inicial, vezes o meu coeficiente de dilatação, que ele agora é tridimensional, então eu vou usar 3 vezes o alfa, vezes o coeficiente, 3 vezes o alfa, que é o meu coeficiente de dilatação, vezes a minha variação de temperatura. Agora veja bem, esse 3 alfa aqui, na verdade, ele é o que a gente chama de gama, coeficiente de dilatação volumétrico, ok? Ele é 3 vezes o linear, que é o de uma dimensão, para você trabalhar. Só tem que tomar cuidado o seguinte, quando a gente fala de líquidos, tá? Quando a gente fala de líquidos, eu vou ter uma situaçãozinha aqui para a gente analisar junto. O líquido, ele não tem forma definida. Um líquido, ele toma a forma do recipiente qual ele é colocado. Então, imagina que eu tenho essa situação inicial aqui. Situação 1. Eu tenho um líquido ocupando todo o volume do recipiente, tá? O volume inicial de líquido é igual ao volume inicial do recipiente. V0 liq igual a V0 rec. Tudo bem? Isso aqui é uma forma de dizer que o recipiente está todo cheio, está preenchido. Beleza. Aí o que vai rolar aqui? A gente vai chegar aqui, vai soltar um calorzão, certo? Esquenta esse cara. Caiu. Vasco. Show? Soltei um calorzão. Tranquilaço. O que vai acontecer? Vamos seguir adiante. Quando eu esquento esse cara, obviamente que o meu líquido, que tem um maior grau de liberdade das suas partículas do que o sólido do recipiente, tudo bem? O líquido ele tem maior facilidade de se expandir e se contrair quando comparado a um sólido, né? Lembra que o sólido, as partículas estão muito mais agregadas do que no líquido. Isso para qualquer substância. E aí o que acontece é que essas partículas de líquido começam a ficar agitadas. Estão recebendo calorzão. Uou, que gostosinho, beleza? Vamos expandir. Só que aqui dentro não tem mais espaço, galera. Então vamos transbordar. Showzão? Esse cara vai transbordar. Vamos supor que ao transbordar, eu pegue todo o líquido que foi transbordado, ok? Todo o líquido foi contido nesse voluminho. Ah, Guto, esse é o volume aumentado do líquido que estava ali dentro. Toma cuidado. A menos que ele fale com você que o recipiente não sofre dilatação, que o recipiente tem uma dilatação desprezível, você vai considerar o seguinte: o recipiente
começa a sofrer uma dilatação, e aí como todo sólido furado, todo sólido vazado, esse cara vai aumentar a sua capacidade, vai aumentar o seu espaço interno. Então a água dilatou mais com isso aqui. Ela dilatou isso aqui e dilatou mais do que ficou lá dentro do recipiente, que ele aumentou o tamanho dele, certo? Então, dessa forma você vai perceber o seguinte: na verdade, a dilatação do líquido está contida parte no interior do recipiente com o aumento dele, ok? Parte do líquido, o que o líquido dilatou a mais que o recipiente é que foi transbordado, que é o que você chama de dilatação do volume aparente. Então, na verdade, a dilatação do volume de líquido é dilatação do volume do líquido. Isso é igual ao aumento do recipiente, a dilatação do volume do líquido aparente, mais a variação do volume do recipiente. Fica ligado nessa parada, porque tem muita questão que derruba a galera aí. Eu aumentei o líquido aumentou. Uma parte ficou dentro do recipiente, porque o recipiente também aumentou, e uma parte foi jogada para o lado de fora. Certo? Essa parte transbordada é que tu tá vendo. Isso acontece também, galera, para aqueles copos, para Becker, tubo de ensaio, que são graduados de medida de volume. Esse cara, quando aquece, ele também vai expandir, aumentando o volume interno dele. E o último bizu: sólidos vazados, como eu falei aqui no meio do caminho, e placas furadas também. Quando o cara expande, quando a peça expande, o furo também expande. Tá ok? Um furo numa placa metálica que vai receber um parafuso, por exemplo, o diâmetro desse furo aumenta quando há um aquecimento e contrai quando há um resfriamento. Ele acompanha também a dilatação do corpo, tá ok? Na mesma proporção. Belezaço, galera? Mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Dá um visu geral e vamos cair dentro de exercício, que aí fica gostoso. Valeu? Me respeita, nós estamos juntos, porque aqui você sabe, a física é linda. Valeu!